Hoje nós celebramos, então, a festa do batismo do Senhor, encerrando as festividades do Natal. Nós vamos fazer a nossa reflexão a partir de 3 pontos, né, sempre com a preocupação de que nós possamos tirar o melhor proveito, o maior proveito espiritual da homilia, né, e da Santa Missa, que em si já é a graça das graças, né. Retomar um pouquinho aquilo que seria a prefiguração, ou o sentido espiritual e o sentido teológico e mesmo antropológico da água no Antigo Testamento. Depois falar um pouquinho daquilo que é o batismo de Jesus, bem rapidamente, porque é um tema bastante complicado e muito, como todas as escrituras, envolto em mistério. E por último, pensar um pouquinho aquilo que seria as consequências, né, do sacramento do batismo na nossa vida, né? Então, em primeiro lugar, a igreja sempre nos convida, já a partir da patrística, né, dos padres da igreja, os primeiros teólogos, os primeiros místicos, fizeram um esforço muito grande para fazer a articulação entre os dois testamentos, né? Entre o que nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento, ou Primeiro Testamento e Segundo Testamento. E nesse esforço de interpretação, de conexão, né, entre esses dois testamentos, né, sempre olhando para Jesus como aquilo que seria a chave de interpretação do Antigo Testamento, nós sempre evocamos aquilo que seriam os sinais prefigurativos ou as prefigurações dos sacramentos da igreja que nós conhecemos. Então a gente chama de prefiguração como aquilo que é a figura prévia. Então, em relação ao batismo e à água, nós temos algumas prefigurações que eu queria retomar para a gente entender o significado teológico, né? A primeira grande prefiguração da água no Antigo Testamento é o dilúvio. O dilúvio que aparece naquela narrativa como uma forma de punição, obviamente, mas por detrás dessa punição ao pecado, né, e a tudo aquilo que vivia naquele contexto narrativo o povo bíblico, existe uma ideia de purificação, né? O Senhor manda o dilúvio para que as águas do dilúvio possa apagar a iniquidade sobre a terra. Então, o primeiro significado teológico da água é o significado da pureza, né? Da limpeza, né? Quando a gente está bastante sujo, a gente precisa tomar um banho. Então, os banhos rituais, eles sempre existiram. Aparece um segundo significado, como vocês conhecem, da passagem do povo de Israel, né, que estava do Egito para a Terra Prometida. E aí aparece o grande sinal do Mar Vermelho. Então a água aparece ali como símbolo de libertação, né? Por meio da água passa o povo de Israel. Aparece também uma passagem que vocês devem conhecer, que é de Naamã, né? Aquele sírio que chegou diante do profeta com o corpo em chagas, né? Cheio de feridas. E aí o profeta fala, para você ficar limpo e curado, desce lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e a sua carne vai se rejuvenescer. Ele se opõe um pouco, depois ele desce, toma os 7 banhos e aí a carne se purifica. Ali, o banho ritual, a prefiguração do batismo, fala da água como também sinal de purificação, de libertação e de salvação. Então, no seu sentido teológico, antropológico, espiritual, a água sempre foi utilizada nas religiões com esses 3 significados básicos. E no judaísmo e no cristianismo não é diferente, né? A água benta, por exemplo, é aquilo que purifica o nosso corpo e a nossa alma. As igrejas, vamos dizer assim, né, que tem arquitetura mais tradicional, mas deveríamos manter isso, pelo menos no básico, costuma ter a pia batismal, tá lá atrás. O pessoal vem casar aqui na igreja e fala, ô padre, posso tirar isso aqui do caminho? Eu falo, não, porque isso é a pia batismal. Isso não é isso, né? E ali costumava ficar um pouco de água benta para que as pessoas se purificassem, né? Com a pandemia, um montão de coisa foi adaptada e uma delas foi essa, né? Se tirou um pouco das igrejas aquilo que é água benta, né? E tal. A gente começou a usar álcool em gel por tudo quanto é situações, né? Mas nós queremos aos poucos ir voltando com isso. A água tem um sinal muito bonito para nós, um sinal realmente que significa libertação, limpeza, cura. Isso aparece, né, o tempo todo. Isso é importante dizer porque João Batista não inventou o batismo. Os banhos rituais, eles são abundantes, né? Eles são abundantes, assim, em toda a literatura bíblica que vocês olharem, a gente vai encontrar estes banhos rituais, o judaísmo, as outras culturas. A água tem realmente um significado muito forte pra gente. No judaísmo e no cristianismo, a partir do batismo
de conversão pregado por João e do batismo do Senhor, ela se tornou para nós um sinal de sacramento, um sinal de salvação. E aí é importante a gente perceber que sobre o batismo de Jesus, nós não temos muito o que dizer, nós temos muito o que contemplar. A primeira questão é, que necessidade tinha o Senhor de se batizar? Se a água é sinal de cura, Ele é o Senhor da cura, não é isso? Se a água é sinal de pureza, Ele é o Senhor da pureza. Que necessidade tinha o Senhor Jesus de se batizar? A teologia sempre fez essa pergunta, imagino que vocês também fazem essa pergunta. E aí, na revelação teológica, os místicos, os padres da igreja sempre colocaram que o batismo do Senhor é um batismo de conversão, não dele, mas um sinal de conversão para os que vão se engajar na comunidade cristã, a futura comunidade cristã, mas também é um batismo de revelação. Ali no batismo de Jesus, ele é revelado, como vocês escutaram hoje, como Filho de Deus, né? Então tem toda aquela epifania, o céu que se abre, uma pomba que desce e uma voz. Este é o meu Filho bem amado, nele coloco todo o meu agrado. Então o batismo hoje aparece como um sinal de revelação da messianidade de Jesus. Aqui ele aparece assim, não tem muita coisa para dizer. O terceiro e último ponto da nossa homilia é qual a consequência do batismo na nossa vida. Eu tento sempre, a partir das coisas que eu escuto, né, às vezes na fila do supermercado, né, eu gosto muito de ir ao supermercado justamente porque eu escuto coisas muito interessantes lá, né, nas filas, né, os debates, né, e alguns sabem que sou padre, outros não. Eu corro de vez em quando alguém sabe que eu sou padre, né, não porque eu tenho vergonha de ser padre, mas porque eu quero ficar mais desapercebido, mas eu vou e escuto algumas coisas. Outro dia eu escutei uma conversa por aí afora, depois eu tinha uma certa intimidade com a pessoa, ela me viu e a gente começou a conversar, que foi o comentário assim: a minha esposa não sai da igreja, parece que virou funcionária da igreja, né? E aí eu retomei com ele a conversa, e nessa retomada de conversa eu disse duas coisas. Calma lá que a gente vai chegar. Tô falando do batismo, coloquei isso aqui, mas a gente vai chegar lá, né? E nessa conversa nós colocamos duas coisas assim, nesse diálogo. A primeira delas é reafirmar que o compromisso do batizado e da batizada é estabelecer a igreja doméstica, que a primeira igreja que vocês devem cuidar é da casa de vocês. Não adianta ficar o dia todo na igreja e viver um inferno no casamento, encher a igreja com os encontros de jovens, mas desrespeita seu pai, troca seu pai pelo primeiro amigo, a primeira namorada que aparece e vira o inferno. Isso não nos interessa. A primeira igreja que vocês devem cuidar é a casa de vocês. Se a igreja doméstica, como dizia o saudoso São João Paulo II, não foi ele que inventou isso, mas ele repetiu muitas vezes isso, né? Se a igreja doméstica, que é a casa de vocês, não é cuidada, aqui nós estamos, fazendo um papel de figurante. E aí eu retomei, falei, sim, toda razão. Precisa ver qual é o engajamento. Aí segundo eu retomei, dizendo, olha, essa fala sua também revela algo sobre a compreensão do batismo. Nós não nos tornamos funcionários de Cristo depois que nós batizamos. Nós nos tornamos filhos de Deus e irmãos e irmãs. Se você interpreta o serviço da sua esposa como uma funcionária, você está equivocado e precisa conversar com ela. O que ela está vendo na igreja? Por que ela fica tanto na igreja? De repente, aí eu dou aqueles tapas de luva, de repente a igreja está sendo mais agradável do que a casa. Será que você está fazendo o seu papel de esposo? Aí a pessoa dá aqueles 3 passos para trás, né? Depois volta e já que não pode bater em padre publicamente, dá um abraço e vai embora, né? Talvez o ambiente da igreja está sendo mais humano do que o ambiente da sua casa, não é isso? Nós não nos tornamos funcionários de Cristo quando batizamos. Nós nos tornamos filhos de Deus, irmãos e irmãs, membros do seu corpo que é a igreja. E a igreja só existe porque vocês se batizaram. A igreja só existe porque vocês estão aqui. Se os meus cerimoniários, os seminaristas, se os meus músicos, eu falo meus, mas não são meus, né? É da igreja. Se os meus ministros, os meus leitores não estão aqui, a igreja não funciona. Se vocês
não estão aqui para celebrar conosco essa Eucaristia, a igreja não funciona. Eu não fui ordenado padre para mim. Vocês pensam que quando eu peco e não um pouco? Vocês pensam que eu estou autorizado a falar, eu me absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O padre não se confessa a si mesmo. Ele tem que ir até outro sacerdote para que, em nome da igreja, o sacerdote possa atendê-lo em confissão. Então, tem toda uma espiritualidade do batismo que a gente precisa retomar para a gente entender que nós somos igreja a partir do batismo. Então, nós precisamos fazer aquilo que é a nossa justa entrega do nosso tempo para que essa família funcione bem, né? A igreja é uma família. Se o pai de família não dedica tempo a essa igreja, como é que fica? A gente comentava, né? O pessoal sempre para na porta. Ué, padre, você não estava de férias? Ainda estou de férias. Mas como eu estou passando por Valadares, não custa celebrar 2 missas, não é isso? Por quê? Porque eu não sou funcionário da igreja. Sou padre. Estou de férias, mas estou passando por Valadares. Bom, uma missa das 8h30 às 19h30 eu vou celebrar, por que não? Eu não estou de férias, mas meu telefone o tempo todo toca. O padre, isso aqui, isso ali. E eu não desligo o telefone em férias. Porque o sacerdócio configura a minha vida. Eu não sou um funcionário da igreja. Eu sou um batizado que escolhi ser padre. Você, um batizado que escolheu ser médico, né? Que escolheu ser, sei lá, advogado, que escolheu, né, sei lá, ser pedreiro, sei lá o que você escolheu ser, né? É um batizado que está ali na construção civil, no hospital, é um batizado que está ali, né, no fórum, sei lá. Nós não somos funcionários de Cristo. São João Paulo II fez algumas catequeses para terminar a nossa homilia. São João Paulo II fez algumas catequeses sobre a igreja, sobre a família. E essas catequeses recebeu um compêndio, posteriormente elas foram compendiadas e se chamou de Teologia do Corpo. Não é bem assim, mas eu não vou discutir isso. De alguma forma, tá lá, a grande massa conhece como Teologia do Corpo. Mas é uma série de catequeses sobre várias coisas. E nessas catequeses, ele falava que a vida do batizado, ela precisa ser uma dialética entre 2 grandes polos. Por um lado, o amor, que a carta de 1 João diz, Deus é amor, quem não ama não conhece a Deus, não é verdade? De um lado o amor e do outro lado a responsabilidade. E que a vida do cristão, ela precisa transitar entre esses 2 polos, amor e responsabilidade. Quem não conhece, tem um livro assim enorme chamado Amor e Responsabilidade para uma Teologia do Corpo, de João Paulo II. Você vai encontrar isso lá, tá? Ele não colocou este título, mas está lá compendiado assim. Eu não preciso ter uma conexão profunda para falar para vocês que eu tenho certeza que muitos de vocês não estão felizes com o trabalho de vocês. Tem responsabilidade, mas não tem amor. E muitos de vocês estão adoecendo porque vocês encararam a vida de vocês como funcionários. Tenho que aguardar 6 horas para ir para o trabalho, arrastado, mas os boletos chegam, eu tenho que ir. Tem responsabilidade, não tem amor, muitas vezes. Nós, cristãos, precisamos articular o polo amor e responsabilidade em tudo na nossa vida. Quando nós, dentro da igreja, encaramos a nossa vida somente como responsabilidade, a fé se torna para nós um peso. Então eu tenho que ir à missa, que chato, eu tenho que ir à missa porque é preceito, porque senão Deus me castiga. E é assim que vive a nossa juventude, mas não só a juventude, as pessoas mais adultas. Porque não descobriram a beleza de ser cristão. Nós contamos com a responsabilidade de vocês, mas em primeiro lugar, nós precisamos muito que vocês resgatem a espiritualidade batismal a partir do amor. E a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Vamos ver. Quem já leu um texto de João da Cruz? Levanta o dedo aqui, a mão. Alguns, tá vendo? Alguns leram. Quem já leu Teresa d'Ávila? Levanta a mão, só para saber. Alguns já leram. Quem já leu algum texto da Patrística? Levanta a mão, só para saber. Alguns já leram. Como que nós vamos amar a nossa fé
Se nós lemos tanta besteira, nós gastamos horas e horas lendo mensagens de WhatsApp, posts de Instagram e de TikTok, mas não separamos um tempinho para uma leitura espiritual. Como que vocês, batizados e batizadas, vão se fortalecer na fé? Se a literatura espiritual de mais alta qualidade que nós produzimos estão encostadas aí pelo canto, vocês têm acesso com um clique, mas nunca leram. A gente lê outras besteiras. Tão importante a gente retomar, né, na nossa reflexão de hoje, já terminamos, este polo dito por João Paulo II, amor e responsabilidade. É assim que nós caminhamos. A igreja não existiria sem amor e sem responsabilidade. E aí a gente precisa fazer bem essa medição, né? Estou vivendo a minha fé a partir de quê? O amor sem responsabilidade é inconsequente, é paixão, é libertinagem, é o que vive os adolescentes. E a responsabilidade sem amor é prisão. Então vão para a casa de vocês hoje fazendo essa reflexão. Eu estou vivendo a partir do amor e a partir da responsabilidade? O que pesa mais na minha vida? Como tem sido a minha vida de batizado e de ser humano, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.